Quero que você fique aqui comigo, porque eu vou mostrar agora uma matéria muito interessante de uma menina que um dia sonhou em ser professora. Olha que legal. A história de vida dela é uma história linda e muito emocionante. Ela superou muitas dificuldades para conseguir concretizar esse sonho. Superou, inclusive, uma deficiência física, mas se tornou uma professora e eu vou compartilhar essa história com vocês. Eu não canso de dizer para vocês que o Viva Educação é um palco para o protagonismo do professor. E é por isso que hoje eu vim conversar com uma professora sobre a história de vida dela e o sonho que ela sempre teve de ser professora. Eu acredito que desde os 5 aninhos de idade eu já tinha aquele sonho de brincar com minhas bonecas e colocava as bonequinhas todas ali preparadas, uma atrás da outra, dizendo, eu vou ser professora. Achava aquilo lindo, porque meus pais gostavam de ter alguns livrinhos, não é que eles tivessem estudo, mas eles tinham alguns livrinhos e eu gostava de folhear desde pequenina. Mas aí, algumas dificuldades no meio do caminho fizeram você acreditar que talvez esse sonho não fosse ser realizado. Que dificuldades foram essas? Desde pequena, aproximadamente 5 aninhos, eu tenho um problema físico no membro esquerdo, no membro inferior. E esse problema, por ter nascido no interior, meus pais diziam, não, isso é porque Deus quis assim, não vamos mexer com isso. Naquele período, no interior, era muito difícil. Meus pais passaram fome e um tio, irmão do meu pai, disse, epa, essa criança não vai ficar assim. Vendeu alguns bichos que ele tinha, tipo boi, ele tinha boi, tinha carneiro, ele vendeu alguns e pagou a minha cirurgia. E daí veio a minha trajetória de vida, que não foi nada fácil. Tive que passar mais de ano sentada em cadeiras, precisando dos outros para me locomover de um lado para outro, para me banhar. Primeiro eu era pequena, eu só tinha 5 anos, a primeira cirurgia. A dor de não entender, uma criança de 5 anos não vai entender por que eu saí do conforto dos meus pais, que é um conforto para mim, mas os meus pais eram do interior a ponto de ter quase que nada. Viviam da lavoura mesmo, do plantio. E veio para cá, só que teve erro médico. No lugar de fazer o bem, fez o mal. E aí foi protocolando muito mais o meu problema físico. Com isso eu fui taxada aleijadinha, eu me sentia mal, mas as pessoas, é brincadeira, relaxa. E aí o que é que acontece? Meus pais disseram, não vou insistir, minha filha não melhorou, minha filha piorou, volta para o interior, voltei. Com 7 anos é que eu fui para a primeira aulinha, era uma professora dentro da sala de aula, onde ela ministrava aula para primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série. Tinha que andar a cavalo porque era muito distante. Meu tio muito triste, porque além de ter pago, simplesmente disse, não vou deixar essa criança ficar desse jeito. Com 8 anos de idade, ele foi lá no interior e disse, eu vou levá-la de volta. E quando eu voltei, outra cirurgia, outra dificuldade, outro problema, porque mais um ano, sentada numa cadeira, fazendo fisioterapia, eu não tinha muleta, não tinha cadeira de roda, perdi o ano, fiquei reprovada. E aqui dali me incomodava, porque a incomodação era, as pessoas me tratavam como se eu fosse pequenina, coitadinha, aleijadinha, não faz isso, não faz aquilo, não vai poder nem sequer estudar. E aquilo me doía porque eu queria. E onde eu achava pequenos detalhes de leitura, eu ficava, na época era o famoso beabá, eu ficava um B com abá, um C com AK, e assim eu ia aprendendo. Com 11 anos, outra cirurgia. Mas nesse meio termo eu sempre dizia, eu não sou coitadinha, eu vou vencer, eu vou caminhar tão quanto os outros estão caminhando. E com isso eu trabalhei no mercado central, trabalhava com meu tio no mercado central vendendo cereais. Eu já vendi porta a porta, mas sempre buscando a forma de estar na escola. E eu sempre olhava para o professor e disse, um dia eu vou estar lá, um dia eu estarei lá naquele lugar. E foi um belo dia, eu estudava no Instituto de Educação, uma amiga chegou a mim e disse, você quer fazer um estágio na escola particular? Parece assim que disse assim, Jesus, apareceu aquilo que eu desejaria fazer. E fui lá onde eu passei 17 anos. Por mais que eu quisesse ser professora,
eu não estava nem acreditando tanto em mim, devido às pessoas dizer, tu não pode, tu é aleijada, tu é isso, e também por muitas vezes me senti mal, porque o problema era sério, e ainda hoje é muito sério. Hoje eu sou professora da rede municipal e da rede estadual concursada, trabalho manhã, tarde e noite, tenho 2 filhos maravilhosos que se espelham em mim, e eu sempre digo para os meus alunos, todo dia eu digo, olha, cada história tem um propósito, cada degrau tem algo que vocês podem estar tirando de essência para vocês. Nada atrapalha a vida de vocês. Os obstáculos vêm para você seguir em frente. Minha perna era 100% torta, que eu ficava assim, torta, me mandava assim, torta. E as pessoas diziam, coitadinha, coitadinha. E eu não aceitava ninguém me dizer que eu sou coitadinha, porque eu não sou coitadinha. Eu sou tão quanto qualquer pessoa que tem todos os membros corretos. Então, assim, eu sempre digo para os meus alunos, foque naquilo que você quer. E eu lhe digo, como diz Paulo Freire, a educação transforma as pessoas e as pessoas conseguem transformar o mundo. Professora Tânia, que inspiração! Muito obrigada por essa participação, por trazer a sua história para a gente contar aqui no Viva Educação. Eu fiquei muito feliz, né, em vê-la realizada, trabalhando de manhã, de tarde e de noite como professora, que era a profissão dos seus sonhos. Jax, também fiquei muito feliz em ter você aqui comigo. Eu que agradeço mais uma vez. Volte sempre, a Tá casa certo. é sua, tá? Me sinto em casa já. Que coisa boa.